começou lá. Meu dinheiro rendeu 1% do que eu gasto no mês. No outro mês, 1,2%. No outro, 1,35%. No outro, 2%. Quando eu vi que tinha um negócio muito poderoso acontecendo, que era eu trabalhar, aumentar meu patrimônio, com mais patrimônio, tinha mais renda, eu comecei a projetar, puxa, em quanto tempo será que eu chego num grau de independência financeira de 100%, né, em que o rendimento do meu patrimônio vai cobrir totalmente meus gastos? Fiz uma projeção. Essa projeção foi feita no ano 2000. Foi quando eu contei para, então, minha namorada, Adriana, falou, você está namorando um futuro milionário. Daqui a 15 anos, a gente não, porque eu estava namorando, né? Eu acho que eu chego a um patrimônio de R$1 milhão. Ela, porra, que bacana, que jóia, você está falando de futuro, a gente já namora há 5 anos, né? Vamos falar de casamento. Aí entrou uma conversa que bagunçou meu projeto. Mas, enfim, o fato de a gente estar falando de casamento era um projeto que não estava nos meus planos de acumulação, mas é um projeto que trouxe uma energia muito grande. Se vocês pensarem em algo que vocês querem muito concretizar na vida, e quando a gente é jovem, a gente ainda tem muitos planos que nenhum é muito mais poderoso que o outro. À medida que você vai crescendo, vem prioridades diferentes. Pô, eu quero morar num outro país, eu quero ter filhos, eu quero fazer um curso de pós-graduação num lugar fantástico. Mas a gente teve o plano de casar. Esse plano de casar me deixava meio cético, do tipo, pô, além de ferrar o meu projeto de me tornar milionário, né, eu acho que não vai dar certo. Porque eu expliquei para minha namorada que para casarmos em 2 anos, nós temos que poupar muito, mas muito mesmo. Era 75% da nossa renda. E ela falou, eu topo. Eu falei, cara, isso não vai dar certo em momento algum. Imagina um casal que ganha ali R$4.000 por mês, somando a renda dos dois, que a gente tem que poupar R$3.000. Não vai dar certo. Ela falou, não, tudo bem. Qual que é o projeto? Eu falei, para isso dar certo, a gente tem que continuar morando com os pais, vamos parar de jantar fora, vamos parar de nos dar presentes, vamos parar de, enfim, comprar coisa um para o outro, se cuidar. E ela falou, eu topo. Eu falei, pô, tá difícil isso, porque o namoro é legal, porque a gente vai para uma balada, a gente vai fazer uma viagem, a gente compra um presente pro outro, ela falou que quer o sacrifício. Você já falou achando que ela não ia aceitar. Eu achei que não ia dar certo. E ela decidiu não só tocar o projeto, mas além de tocar o projeto, e eu falei, em algum momento ela vai desistir, ela começou a trabalhar com base no projeto. Ela vendia implantes dentários, né? Vendia insumos para dentistas. Ela, na hora de vender, ligava para o dentista lá, o dentista quer comprar os parafusos que eu tenho aqui, as próteses e tal. Não, estou com o estoque cheio. Falo, pô, doutor, compra, vai, me ajuda, é para ajudar no meu casamento. Aí, pô, o dentista que tinha um carinho por ela falou, você tá para casar? Tô com um projeto legal. Ah, tá bom, vai, então me dá um estoque a mais aí que eu acho que eu vou trabalhar um pouco mais nos próximos meses. E ela começou a usar isso como argumento. E eu vi que havia uma curva projetando um crescimento do nosso pé de meia para o casamento, que ela estava se descolando e, na prática, estava se tornando muito mais intensa do que previsto. Eu comecei a usar essa curva nas minhas aulas. Olha, gente, que legal. Quando você está lá trabalhando, só paga as contas, funciona de um jeito. Quando você tem um projeto muito consistente acontecendo, você dá uma energia para esse projeto e olha o que está acontecendo com a minha esposa. Ela está com a faca nos dentes, está vendendo o dobro do que ela vendia, quase triplicou a renda dela. Aí meus alunos falam, pô, professor, esse troço é legal, você não quer contar essa história na minha empresa? Eu comecei a ser chamado para trabalhos que eu não tinha. A minha renda cresceu. Então, o que aconteceu numa certa janela de tempo foi que a gente previa chegar a R$1 milhão de patrimônio em 15 anos. De repente, um casamento entrou como ruído. Só que a gente começou a trabalhar de um jeito, com uma energia, com foco, que, primeiro, aquilo se tornou quase que um motivo de viver por um período curto da nossa vida. Ganhamos dinheiro a mais, o casamento aconteceu de forma fantástica, a independência financeira não aconteceu em 15 anos, aconteceu em 5. Porque a coisa entrou numa intensidade tal que renda maior, a bolsa subindo, a gente com foco só no projeto que ia acontecer, não nas coisas que a gente queria comprar. Ninguém pensou em trocar de carro naquele momento, ninguém pensou em comprar um apartamento novo. Então a coisa só se multiplicou. Então chegou um momento que a gente tinha R$1 milhão, esse momento foi dezembro de 2005. Onde 1 milhão, né? Que naquela época 1 milhão... 1 milhão, vai, vamos... Corrigindo pelo IPCA, dá o quê? Uns 2005? Daria uns 3 milhões hoje, uns 3 milhões e 500, alguma coisa assim em valores atuais, né? Mas aquele milhão, ele gerava de rendimentos na época R$3.800 por mês, que era o que a gente gastava. Então ali eu bati a marca de 100% no meu grau de independência financeira. Esse momento foi mágico. Por quê? A minha lógica é que eu já tinha um patrimônio que pagava as contas do meu mês.
as contas da vida que eu tinha, que era uma vida bem simples, né? Centro de São Paulo, 3.800, hoje parece valores atuais aí um pouco mais de 10 mil reais, mas a gente não vivia com grandes luxos, né? Principalmente eu era um professor de pós-graduação, bem sucedido, premiado, minha vida era simples comparada com a dos meus colegas de trabalho. A partir daquele momento eu falei, cara, se eu pago as minhas contas sem trabalhar, só com o rendimento do meu patrimônio, eu não preciso mais trabalhar. Uhum. E aquilo foi poderoso, porque realmente, a partir de então, todos os convites que chegaram para mim, os convites de trabalho, eu comecei a pensar, cara, se esse trabalho realmente curtir muito, eu vou fazer. Se eu achar que é um puta saco seguir esse trabalho, eu não quero fazer. Eu comecei a descartar trabalhos que só tomavam tempo, tomavam energia, que eram só para dar dinheiro. Não, não quero. Aí eu comecei a abandonar aulas. Não que dar aula seja algo ruim, mas a agenda de aula era algo pesado. Entrava às 7h30 da manhã, saía às 10h30 da noite. Eu comecei a abandonar as aulas para deixar mais agenda disponível para as palestras. E comecei a dar muito mais palestra. O que aconteceu? Dedicando o meu tempo para trabalhar só com coisa que eu gostava muito, falar para o público, aquela energia toda. Pô, você trabalha melhor. Né? Eu tinha, vamos dizer, uma postura de trabalho muito mais leve, muito mais prazerosa. Aquilo gerava um resultado melhor. O público se encantava. O que aconteceu? Em vez de eu parar de trabalhar, eu comecei a ter mais convites de trabalho para poder gerar mais aquela atividade que era prazerosa para mim. Naquele momento, o que estava muito claro para mim? Que o dinheiro que eu ganhava com palestras, com livros, com consultorias, com outras atividades, não era um dinheiro para pagar minhas contas do mês. O que pagava minhas contas do mês era o rendimento do meu patrimônio. Então, cada centavo que eu ganhava com o meu trabalho, cada nota fiscal emitida, virava patrimônio. E o patrimônio, quanto mais patrimônio eu tinha, mais rendimento eu tinha. Então, Sim. desde então, cada dia de trabalho que eu tenho, se eu ganhar R$10 hoje, R$10 vão ser investidos e esses R$10 vão render 10 centavos por mês que vem.